bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Meu nome é Kelly e você está no canal Raízes do Solo e Agroecologia. Essa é a primeira parte do primeiro episódio do especial Ana Maria Primavesi. Começaremos a explorar um pouco mais o livro Micronutrientes, os doentes gigantes da vida. A apresentação desse livro foi escrita por Virginia Mendonça Knaben, jornalista e biógrafa de Ana. Virginia publicou em 2016 o livro Ana Maria Primavesi, Histórias de Vida e Agroecologia, que foi escrito em conjunto com a professora Primavesi e publicado pela editora Expressão Popular. Nessa apresentação do livro Micronutrientes, Virginia conta que o manuscrito desse livro não estava datado quando ele foi encontrado, mas pelos exemplos citados por Ana no decorrer do texto, foi estipulado o tempo de escrita para o ano de 1996. Mesmo sendo tão antigo, o livro foi publicado pela primeira vez somente em 2022, sendo a última obra póstuma publicada e que encerra a coleção de manuscritos inéditos lançados. Ana Primavesi escreveu muito e muito do que ela escreveu não foi publicado. O manuscrito de Micronutrientes foi encontrado em meio a outros tantos quando se organizava o seu acervo que seria enviado para a biblioteca da Unicamp. Então, foi escolhido para a publicação por ser um conteúdo extremamente útil. Com isso, Virginia faz uma relação entre o encerramento da série ter sido feito com um livro que tem Os Duendes no título e as ferramentas nada convencionais que Ana Primavesi utilizava para ensinar, sendo essa uma finalização não convencional à sua série de livros. E nas palavras delas, sem querer, seguimos seus passos, num fluir de ações orquestrados pelo acaso. E sendo acaso ou não, o trabalho artístico desse livro de Verônica Fukuda é espetacular, é lindo e conversa perfeitamente com a obra. Eu vou colocar essas ilustrações na capa dos vídeos para que vocês possam apreciar a atmosfera mágica criada especialmente para o último livro da Ana Primavesi que foi publicado. Então, esse livro aborda separadamente 13 micronutrientes e suas ações nos seres vivos. Ana Primavesi varia um pouco o foco da sua escrita conforme o elemento, citando exemplos do efeito desse elemento em plantas, em animais e ou em seres humanos, e também sua relação no solo. Iniciando de fato a discussão do conteúdo do livro, vamos começar finalmente com o capítulo 1, que é a parte introdutória, intitulado Os Doentes Gigantes da Vida. Você já ouviu falar em micronutriente? Micronutriente seria uma partícula muito pequena de um elemento? E o que define qual elemento é um nutriente ou não para planta ou animais? Assim como nós, as plantas têm necessidades básicas para a sobrevivência, como água e alimento. A diferença, falando bem superficialmente, é que a planta se alimenta através da fotossíntese, onde ela utiliza a luz solar, água e dióxido de carbono, o CO2, para produzir seu alimento, que é açúcar, a glicose especificamente. Mas a planta não vive só de glicose e ela precisa absorver minerais do solo. São diversos minerais que as plantas absorvem e alguns desses são categorizados em macronutrientes, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e os micronutrientes, como ferro, manganês, zinco, boro, cobre, cloro, molibdênio, entre outros. Essas denominações se referem à quantidade do elemento que a planta necessita para realizar suas funções estruturais e metabólicas. Portanto, os macronutrientes, a planta necessita em maior quantidade, enquanto os micronutrientes são requeridos e agem em quantidades mínimas. Essa quantidade vai variar conforme cada cultura, cada espécie tem uma necessidade única. Ana cita nesse início do capítulo que geralmente se acredita que tudo que é pequeno é pouco e fraco, desinteressante e sem importância.
mas sem dúvidas isso não é verdade. A começar pelos átomos, ínfimas partes da nossa matéria, que fazem tudo ser como é. As substâncias, como venenos, que em quantidades mínimas têm um poder gigantesco e uma ação fulminante, inclusive os agrotóxicos. Então, dependendo da substância, uma gota pode ser fatal. As epidemias e pandemias causadas por seres microscópicos como bactérias e vírus que dizimam populações. Ana Primavera não chegou a vivenciar o que passamos na pandemia da Covid-19 aqui no Brasil e no mundo, mas se estivesse viva, ela presenciaria o que já falava há décadas sobre o poder invisível desses seres microscópicos. Assim é com os micronutrientes. Podem ser requeridos em quantidades mínimas, mas possuem uma força e uma importância enorme. Se não dosados da forma correta, podem aumentar significativamente ou arruinar uma colheita inteira. Eles possuem relação direta com os macronutrientes e podem afetar a quantidade que a planta consegue absorver. Os micronutrientes vão ditar muitos processos dentro da planta, já que são partes fundamentais do funcionamento vegetal, atuando como ativadores enzimáticos e cofatores funcionais. Por isso, Ana fala que é um erro muito grande acreditar que é possível adubar os macronutrientes e negligenciar os micro. Ao usarmos somente os macronutrientes, promove-se um desequilíbrio nas plantas, que ficam mais suscetíveis a doenças. Assim, usa-se os defensivos agrícolas, entre muitas aspas, para que as plantas mal nutridas consigam sobreviver. E aí você pode estar se perguntando, não existem esses micronutrientes nos solos? A planta não consegue absorver? Por que precisa fazer adubação? E a resposta das duas primeiras perguntas é depende, e a última será respondida com a explicação das primeiras. Então, os solos do Brasil, onde nós temos um clima tropical e subtropical, em sua maioria são muito antigos e profundos. E são assim porque passaram por longos períodos com intensos processos de formação do solo, como intemperismo físico, químico e biológico. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas quem se interessar pode comentar aqui que eu posso enviar referências para o melhor entendimento desses processos. Então, quanto mais antigos, mais lixiviados foram esses solos. A lixiviação é um processo de lavagem natural ou induzido, onde a água da chuva ou de irrigação percola sobre o solo, carregando nutrientes, sais minerais e substâncias solúveis para as camadas mais profundas. Esses nutrientes são perdidos e ficam fora do alcance das raízes, sendo assim, elas não conseguem absorver. Cada tipo de solo vai ter uma quantidade específica de cada mineral. Às vezes é suficiente para a quantidade requerida por uma espécie, às vezes não. Então, tudo depende. E para avaliar isso, são necessárias as análises de macro e micronutrientes do solo e do tecido foliar. Assim, é possível saber se a quantidade é adequada e se a planta está conseguindo absorver. Nessa questão de absorção, entram muitas variáveis, como a fertilidade do solo, umidade e pH, que podem afetar a absorção dos nutrientes pelas raízes. Mas esse assunto fica para outro vídeo. Dessa forma, Ana explica que em solos mais antigos, as deficiências de micronutrientes são sentidas com mais rapidez do que em solos rasos e não tão intemperizados, como em climas temperados, que podem levar de dezenas a centenas de anos até aparecerem essas deficiências. Além disso, o uso e o manejo do solo vai afetar essa retirada e também o aporte de nutrientes do solo. Quais plantas são utilizadas? Se são adotadas práticas de plantio direto, plantas de cobertura, adubação orgânica, entre outras coisas. Práticas
conservacionistas devolvem para o solo parte dos nutrientes retirados pelas plantas, enquanto as práticas convencionais de manejo do solo exportam esses nutrientes e promovem maiores perdas por erosão e por lixiviação. Então, são muitos fatores naturais e provocados que afetam essa disponibilidade e absorção pelas plantas. Quando existe essa deficiência, a adubação se faz necessária, já que um solo pobre em nutrientes reverbera em plantas doentes, animais doentes e provavelmente seres humanos doentes, uma vez que estamos em uma cadeia trófica. Dessa forma, o cuidado com o solo, as plantas e os animais e os seres humanos é inseparável. Nessa parte final do vídeo, eu vou dar um destaque para um dos trechos que mais me surpreendeu nessa introdução, onde eu aprendi algo que eu não sabia e não lembro de ter ouvido falar em outros momentos da minha formação. Ana fala sobre, naquela época, não utilizarem micronutrientes porque em ensaios, experimentos, raramente se conseguiam resultados satisfatórios. E é aqui que entra a minha surpresa. Muitas vezes o problema já estava nas sementes. Isso porque quando o tecido de reserva das sementes é pobre em um ou outro micronutriente, a adubação não funciona. E não funciona por quê? Aqui no livro ela explica que todos os seres vivos, a partir das sementes, são programados pela natureza como se fossem pequenos computadores. Todos os seres vivos são geneticamente programados, mas possuem suas alternativas, seus if, seus se, igual ao computador. Assim, quando uma semente inicia sua germinação, ela já programa sua utilização dos minerais, tanto macro quanto micronutrientes. Se a semente for pobre em um determinado micronutriente, é lançado um programa de emergência, onde esse nutriente aparece em uma quantidade ínfima e se utiliza substâncias similares que vão substituir o micronutriente em falta. Mas essas substâncias são emergenciais e, nesse caso, a planta não consegue alcançar o seu pleno vigor e sua saúde porque ela é biologicamente incompleta. Uma planta de uma semente deficiente em um micronutriente, como o molibdênio, por exemplo, pode absorver esse micronutriente em quantidades suficientes, mas ela não vai conseguir utilizar ele, porque a semente não tinha a reserva desse nutriente e nem foi enriquecida antes da germinação. Ana cita um exemplo. A couve-flor de semente deficiente em molibdênio pode ser pulverizada foliarmente e adubada via solo com esse nutriente, porém permanecerá com as folhas deformadas, quase sem limbo foliar, ostentando somente as nervuras principais com pouca folha ao redor. Mas se essa couve-flor conseguir formar sementes que foram nutridas pela adubação foliar ou radicular da planta-mãe, delas, então, sairão plantas perfeitamente sadias. Então, a utilização de micronutrientes pela planta depende do tecido de reserva da semente, sendo necessário o enriquecimento das sementes com os nutrientes que se pretende adubar. Caso contrário, as plantas oriundas dessas sementes não vão reagir à adubação. Ana finaliza. Somente quando a semente tiver o micronutriente à disposição no momento que se inicia a germinação, ela o aproveitará no seu metabolismo, beneficiando-se da adubação do solo ou foliar, com esse micronutriente. Então, isso me surpreendeu bastante, porque não é algo amplamente comentado, mesmo em disciplinas de fisiologia vegetal ou fertilidade do solo e de plantas. Eu achei algo simplesmente incrível e de extrema importância para a produção de plantas saudáveis. Plantas que possamos consumir e aproveitar ao máximo todos os nutrientes, vitaminas e minerais, que promova a saciedade e também uma boa nutrição.
Esse capítulo ainda segue por mais algumas páginas, mas para esse vídeo não ficar muito longo e cansativo, eu vou dividir em duas partes. Na segunda parte será abordado o papel dos micronutrientes nas plantas. Vou tentar não me alongar demais, mas confesso que é meio difícil para mim não me aprofundar nas explicações. Por isso, muito do que eu falo aqui não é parte integrante da escrita de Ana Maria Primavesi nesse livro, mas sim de conhecimento prévio de outras fontes. Sem mais delongas, eu finalizo aqui. Muito obrigado por acessar esse vídeo e o canal Raízes do Solo e Agroecologia. Nos vemos no próximo episódio para falar um pouco mais sobre micronutrientes. Um beijo e até lá!